Oi, gente. O Flávio Bolsonaro foi pego na mentira de novo. Sim, porque ele mentiu que não conhecia o Daniel Vorcaro, ele mentiu que não tinha ligado pro Daniel Vorcaro, ele depois mentiu de novo pros assessores e o pessoal lá da direita que ficou puto porque ele disse que não tinha visitado e depois se descobriu que tinha visitado. Mas agora ele mentiu de novo sobre o currículo. E tem outras coisas mais que a gente... Virou piada, chacota absurda, né? Um monte de gente tirando um sarro dele. E eu vou fazer uma previsão segura. Sabe aquela previsão que eu sei que eu vou ganhar? Sei que eu vou acertar? Ele vai ser pego na mentira de novo. Em breve. Vamos ver qual é a próxima. Mas essa daqui, vamos ver os detalhes e vamos ridicularizar. Assista o vídeo até o final. Eu vou fazer umas piadinhas, uma gracinha com ele, porque merece, né? Merece. Mas vamos lá. Um erro no currículo acadêmico do senador. Perfis do candidato à presidência pelo PL, publicado nas páginas oficiais do Senado e da Alerj, afirmam que ele tem pós-graduação em Ciências Políticas pela UFRJ. A universidade, porém, afirma não ter registros de que Flávio Bolsonaro estudou lá. Evidentemente, melhoraria o currículo se fosse na UFRJ Ciências Políticas. Mas não é o caso, então ele não pode mentir. Na verdade, em outros países, essa coisa de currículo errado já deu em queda de ministro. Tenho que parar logo de cara. Quer dizer que ter pós-graduação para a direita agora vale a pena até mentir sobre isso, né? Antes eles diziam que para que estudar, não há necessidade de fazer faculdade, mas agora até mentir para botar no currículo do candidato eles fazem. Eita! Eita, Flávio Bolsonaro e a equipe da extrema-direita, né? É aquela coisa. Eles falam mal da educação, enquanto os outros, os críticos deles, são pessoas com alto nível educacional. Com certeza já teve bolsonarista aqui no canal me esculhambando por ter mestrado e doutorado. Meu caso, né? Meus diplomas aqui em cima. Com certeza, muitas vezes, né? Mas, isso eu já vi, não sei quantas vezes, mas os candidatos deles querem fazer de conta que, não, veja bem, nós temos credenciais também. Vamos ver. A gente aqui está falando de candidatura, mas na Alemanha, ministros já caíram que aparecia um crédito acadêmico que não correspondia ao que eles tinham feito. O governo Bolsonaro também teve uma confusão de um ministro da Educação, Decotelli, né? Exatamente, o Decotelli. Se a imprensa não divulga, ninguém fica sabendo. Essa que é a minha dúvida sobre essas coisas. Ninguém se antecipa, não tem uma iniciativa. Mas é mais uma situação em que o candidato se coloca tendo que voltar atrás de algo que foi colocado anteriormente. Então, eu acho que pega muito mais nesse aspecto do que o fato dele ter feito ou não uma pós-graduação em ciência política. Imagina. Sim, a mentira do Vorcaro. Sim, como eu disse no início do vídeo, isso aí. Senador, enfim, imagina-se que algo... Tem toda a razão, tá produzindo, na verdade, material de conteúdo para a campanha adversária, até meme. Gente, não tem dolo. Ele não vai ganhar, não vai impressionar ninguém. Isso aí Juliano lambança. Mas é ruim porque o cara que quer governar o Brasil. O cara que quer governar o Brasil, faz proposta com plano de governo, no mínimo tem que ter uma responsabilidade sobre o seu currículo. É tipo colocar em inglês fluente e não falar em... Mas para colocar, expõe uma confusão dentro da campanha. Campanha tosca. Como se precisasse de outra, mas enfim, essa também. Esse erro, né, que eles falam, foi um erro, a gente já pediu para consertar e tudo mais, ele é frequente, né? Não, erro é quando você coloca sal, açúcar no churrasco ao invés de sal. Acontece, né? Foi lá, joga o sal, isso foi um erro. Aí tem que refazer a carne, aí dá errado, ou transforma num melaço de uma vez, mas isso é um erro. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a esperteza que, neste caso, foi grande demais e se lascou. O currículo de candidato, gente, ele não é simplesmente uma lista de diplomas, a lista de empregos que o candidato participou. É um reflexo do seu caráter, é um reflexo da sua história, é um reflexo da sua preparação, ainda mais num cargo como a presidência da República, né? Que demanda uma exatidão de dados na oferta, na busca pelo voto. Falsificar o próprio currículo é falsificar a própria base que você está tentando convencer os eleitores para votar em você e na qual a liderança é construída. Vale a pena dizer que, em certo sentido, a falsificação acaba trazendo um pouco de verdade. Porque se tem uma coisa que o bolsonarismo pode ser associado, é com a mentira. Então... Mas enfim, vamos seguir. Ah, japonês, mas nunca ninguém mentiu num currículo. Olha, mentir num currículo, gente, é considerado falta grave. Todo mundo sabe aqui que mentir no currículo e ser pego é caso de você não conseguir a vaga ou, às vezes, tendo conseguido, de ser demitido com justa causa. Agora, quando se trata de um caso como uma presidência da República, alguém está disputando a presidência, os potenciais efeitos são somatizados. O cargo demanda alto nível de responsabilidade. Né? Eu até tinha feito uma enumeração daqui, que é o seguinte, a eleição fundamentalmente é um voto de confiança.
né? Se um candidato é capaz de mentir sobre fatos verificáveis sobre o seu passado, onde estudou, onde trabalhou, como é que ele vai querer que os eleitores confiem nas promessas que ele faz? Ou as promessas são, colocaram aí, porque ele tentou terceirizar para a equipe. O projeto de governo também foi terceirizado? Não fui eu que coloquei, foi minha equipe que fez. Não, ele é responsável por tudo que é colocado no nome dele, né? Segundo, a presidência demanda você tomar decisões éticas difíceis diariamente. Como é que uma pessoa que mente no currículo toma uma decisão ética que é vista como tal pela população? Terceiro. Ética não dá para associar com bolsonarismo, não. Não dá. Mas vamos seguir. Currículo serve para demonstrar que alguém tem experiência, tem conhecimento necessário, competência técnica, intelectual, administrativa. Como é que você vai ter isso aí? Agora, perceba que nesse item, o erro não foi para uma instituição de ensino menos conceituada. Não, ele errou para cima. Quando a pessoa vai mentir no currículo, ela erra para cima, ela bota o FRJ, que é a principal instituição de ensino do Rio de Janeiro. Sabe, é a mais antiga universidade do Brasil, a Universidade do Brasil, né? Então o que acontece? Quando você coloca isso, você joga pra cima. Lembra, sabe o quê? Aquele pessoal que bota Harvard no currículo. Tem um curso em Harvard, nunca estudou em Harvard, mas taca lá o Harvard, porque Harvard é bonito, todo mundo quer Harvard no currículo. Por final, presidente com segredos, com mentiras, não pega bem, ainda mais porque se acontece esse tipo de coisa, o que vai acontecer em outros? Que outros tipos de segredo que o senador guarda? Que segredos rachadinhos o senador guarda? Que esqueletos chocolatosos ele tem no armário, mal resolvidos? E precisa ser isso, precisa tá posto. Ele tem imóvel nas Laranjeiras, né? A família Bolsonaro, parte dos imóveis comprados com dinheiro vivo foi nas Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro. Será que é coisa com laranja? Realmente. Não dá. Quando líderes mentem, e aí eu sou contra, porque essa mentira, concordo com o Josias, já veio de gente da esquerda ou da direita, e a gente bateu aqui. E você não bateu? Dá um Google, vai procurar. A gente bateu sim aqui no All News, toda vez que acontecer na esquerda ou na direita, alguém mentindo no currículo. Isso é grave. E isso precisa deixar claro, não é uma falha menor. Aí, para terminar, o senador chega, coloca, olha, o meu currículo... Senador, ninguém tá falando do teu currículo, tá falando da mentira no teu currículo, que é uma mentira deslavada. É menor. É menor para quem acostumou a normalizar a mentira como instrumento do dia a dia. E é por isso que a gente está nessa situação que estamos hoje. O próprio Josias escreveu sobre o currículo do Flávio Bolsonaro, falando que o currículo anabolizado da Flávio, uma pós-graduação em mentirologia. É curioso, né? Os políticos gostam de anabolizar currículos, né, ô Josias? O Flávio Bolsonaro não é o primeiro, né? Mas é muito interessante. Estamos falando de um candidato à presidência da República, né? E aí vem essa penúltima novidade que ele expôs no site da Alerj e no portal do Senado e também num perfil que ele mantinha no LinkedIn, um currículo com anabolizante. E aí está lá, claramente isso aconteceu. Estava no site da Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio, no portal do Senado e nesse perfil de LinkedIn, uma pós-graduação que o Flávio Bolsonaro nunca fez. Ciência política é algo que ele jamais cursou, né? Provavelmente seria reprovado, né? Mas jamais cursou, nem entrou lá. Enfim, não foi... Enfim. Mas é interessante, né? Que Universidade Federal serve para esculhambar. Mas também serve para a extrema-direita mentir, tentando posar de intelectual, tentando posar de que estuda. Realmente... O Brasil não é para amadores, não. E ele foi apanhado no contrapé. Saiu uma reportagem no portal, no G1. Aí o Flávio manda a assessoria da campanha dele dizer que eventuais registros diferentes do que da sua realidade acadêmica são erros, equívocos. E aí ele culpa, embora esses dados sejam de responsabilidade do parlamentar, a própria Alerj diz, olha, a gente levou ao ar os dados que recebemos do gabinete do parlamentar. Mas ele culpa a Wikipédia. Pode ter tirado da Wikipédia. Agora, a Wikipédia também é abastecida. Aquilo não nasce de geração espontânea. Então, o Flávio Bolsonaro se tornou Não, essa coisa da terceirização, agora eu tenho um currículo Lattes, né? Eu fiz mestrado e doutorado, então eu quero falar sobre isso. Gente, agora falando sério, o seguinte, você não pode terceirizar para outra pessoa a conferência do seu currículo. Você pode até ter uma equipe técnica que te ajude, mas você tem a obrigação de checar todas as entradas do seu currículo e verificar se elas são verdadeiras. Você não pode permitir que tenha no seu currículo uma pós-graduação falsa.
que você não fez. Isso não... Sabe? Uma pessoa que nem checa e deixa para outro fazer e nem checa, né? Isso se não foi ele próprio que mentiu. Vamos entrar na narrativa. Mesmo que fosse isso. Isso daí é de uma demonstração completa de que não tá nem aí. De que não tá nem aí. Podem, entendeu? Deixando o pessoal mentir a solto. E a mentira ficaria lá, só pegou mal porque foi descoberta. Um caso raro, não é único, mas é um caso raro de político que não lê o próprio currículo, Fabio. Então, não é possível tolerar algo assim de um candidato à presidência, porque estava lá, a biografia dele foi exposta no site da Alerj, e ele foi deputado estadual faz tempo já. E aí diz lá que ele fez essa pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A universidade nega, não há vestígio da passagem do Flávio Bolsonaro pelos bancos da universidade. Se aí, em verdade, tivesse sido descoberta na hora, lá atrás, seria uma mentira deslavada, fornecida pelo gabinete do parlamentar, porque a Alerj diz que não divulga coisa da sua cabeça. E no portal do Senado, essa mentira virou quase um lapso de memória, porque ali aparece a especialização em ciência política, mas não é citado o nome da universidade. Mais um pouco, essa mentira ia virar parte da formação acadêmica do Flávio Bolsonaro. E aí, o jornalismo, sempre o jornalismo, entrou ali em cena, e isso virou erros, um erro, um equívoco. E aí o Flávio Bolsonaro divulga esses diplomas todos. É formado em Direito, Universidade Cândido Mendes. Tem pós-graduação em Políticas Públicas, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio. E tem um MBA de empreendedorismo na FGV. Com essa formação, ele poderia ter dispensado a especialização em mentirologia. Não precisava criar um curso novo, mas parece ter uma predileção pela encrenca, né? Então, não é razoável, Fabíola, que uma pessoa que se candidata à presidência da República recorra a esse tipo de expediente. Engordar fantasiosamente um currículo, como diz... Mas é esperado de bolsonarista. É esperado. De bolsonarista, a gente espera exatamente isso. Mentira de perna curta. Isso não é o primeiro, né? Tivemos vários casos aí. Ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques. Tivemos ministro da Educação nomeado pelo Bolsonaro e rapidamente afastado, porque tinha também um currículo anabolizado, aquele Carlos Alberto Decotelli. A própria Dilma Rousseff, quando estava na Casa Civil, descobriu-se que ela tinha lá dizia ser doutora pela Unicamp em economia, depois se verificou que ela, embora tenha frequentado o curso, não apresentou tese, portanto não era doutora coisa nenhuma. Então não é o primeiro, mas chama a atenção, né, que um candidato à presidência da República faça esse tipo de coisa, Fabio. Gente, no caso da Dilma é bom lembrar que ela chegou a cursar, né? Ela chegou a cursar. Ela foi lá. O Flávio nem isso. Mas enfim. Mais uma vez. E aí a minha previsão se mantém. Eu estou prevendo aqui. Ele será pego em novas mentiras. A dúvida é, qual é a próxima? Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. O Pix do canal, que também é o e-mail do canal, é andretj@terra.com.br. E você pode conseguir uma dedicatória do novo livro Canto Escuro, Uma Vida Entre a Luz e a Escuridão, pelo e-mail do canal. Você compra o livro, manda um e-mail pra gente que a gente faz a dedicatória e manda de volta para você. Lembrando, gente, que se você quiser ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado explicando como é que você faz isso. Você começa ganhando 20% de comissão divulgando nossos cursos, e se você vender 13 cursos, sua comissão pula para 40%. Você vai ganhar quase metade do valor do curso divulgando os nossos cursos, cursos de esquerda, cursos que são importantes para a formação das pessoas, cursos que trazem conhecimento de como entrar no mestrado, no doutorado, de verdade, para poder colocar no currículo de verdade, sabe? Sem mentirada. Não dá. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.